Capítulo 102. Elites, uma após a outra. Olhando para a pequena garrafa roxa que caiu na grama em sua frente, a primeira princesa parecia que não esperava essa cena. De repente, ela quis rir. Este pequeno rei não era tão grande, mas seu temperamento era bastante grande. No entanto, no instante seguinte, o rosto da princesa restaurou a calma. Para ela, desde o seu aniversário de 12 anos, quando a empregada doméstica que a servia por anos foi morta por aquele seu irmão idiota, ela nunca se sentira tão impotente. A partir daquele instante, além de seu rosto frio e sem emoções, qualquer outra expressão era um luxo para ela. Desde então, não importa onde ou quando, ela constantemente se lembrava de manter sua calma na frente de seus subordinados. Só esse tipo de expressão a faria parecer poderosa e aqueles que ousassem desafiá-la tremeriam de medo. Deus lhe tinha dado uma vida proeminente e uma mente inteligente, mas lhe negou o direito de viver como uma pessoa saudável. Todos os dias à meia-noite, uma dor sem fim a atormentava. No entanto, mesmo depois de ter sido diagnosticada pelo médico da família real como tendo apenas 6 meses de vida restante, ela ainda nunca mostrou qualquer expressão de dor na frente de ninguém. Mesmo quando estava sozinha no palácio, ela ainda não relaxava. Mas hoje, aconteceu. Naquele instante, aquele olhar sonolento do pequeno rei sob o sol repentinamente afastou a poeira e trouxe lembranças distantes. Aquele quadro lembrou-lhe uma tarde há muitos anos atrás, quando também estava no outono. Ela não sabia porquê, mas, pela primeira vez, ela tirou seu disfarce, e depois brincou ao redor com este rei como se fossem crianças. Na frente dele, mesmo com seus guardas ocultos, pela primeira vez, ela havia revelado muitas expressões que nunca imaginara ter sido possível. Poderia ser um momento único antes do fim de sua vida. Os dedos da princesa batiam levemente na mesa de pedra. Seus olhos focaram para baixo. Ela viu a pequena garrafa roxa que Fei jogou no chão. Estava logo ali, apenas deitada na grama verde. O corpo liso da garrafa tinha um brilho intenso. Após hesitar por alguns segundos, ela não sabia porquê, mas, de repente, a princesa teve uma ideia selvagem. Ela se inclinou para pegar a garrafa, logo agitou-a várias vezes e olhou para o misterioso líquido roxo dentro da garrafa. Então, ela puxou a cortiça, suavemente cheirou e uma fragrância leve fluiu para fora. Depois de inalá-la, ela de repente teve uma sensação de tranquilidade sem precedentes. A princesa Tanasha tranquilamente colocou a cortiça de volta sem qualquer expressão, mas ela secretamente pensou: isso poderia realmente ser eficaz? Um maníaco tão grosseiro. Sua Alteza Real, por que você não mata? De repente, uma voz tranquila chegou ao seu ouvido. Ao mesmo tempo, uma chama roxa cortou pelo ar e, no instante seguinte, a chama roxa desapareceu, dando lugar a uma bela garota vestida de roxo, que apareceu do ar e ficou ao lado de Tanasha. Sua figura era curvilínea com pernas finas e pele impecável. Seus traços faciais eram requintados e ela possuía um par de olhos sedutores, que poderiam arrancar a alma de um homem com um simples olhar. Ela não estava vestindo nenhuma armadura, apenas uma roupa de pano roxo claro. Ela era, obviamente, extremamente confiante em seu poder. Seus cabelos longos e roxos estavam amarrados num rabo de cavalo e, tal como uma cachoeira, despencava livremente atrás de sua cabeça. Em suas mãos havia uma espada curta, verde, finamente projetada, sem bainha, cuja lâmina estava diretamente exposta ao ar. Se Fei estivesse aqui, ele certamente ficaria surpreso. Pelo menos a partir da entrada que ela fez em sua aura, esta menina de 16 a 17 anos de idade era, definitivamente, uma elite insondável. Calma, ele ainda é útil. Nós não podemos pescar sem uma isca. No instante em que a garota vestida de roxo apareceu, a primeira princesa Tanasha restaurou seu estado de calma original, fechou ligeiramente os olhos e então começou a bater ligeiramente na mesa de pedra com os seus dedos. Esse era seu hábito. Quando ela começava a pensar, ela subconscientemente começava a bater levemente com seus dedos finos e delicados num certo ritmo, às vezes rápido e às vezes lento. O terrível nisso era que esse par de mãos, quando focados nesse movimento, tinham o poder de assustar as almas das pessoas.
Em São Petersburgo, todos os que a temiam lhe deram um apelido baseado nesse tipo de batida rítmica leve, Desfinger. Depois de muito tempo, a primeira princesa Tanasha finalmente abriu os olhos e perguntou: Zian, diga-me, o que você encontrou? Acabei de encontrar uma pilha de lixo inútil. Nenhum daqueles cães desprezíveis vieram. A garota chamada Zian respondeu suavemente. Ela viu que a princesa não queria falar sobre aquele pequeno rei, então ela não se incomodou mais em continuar discutindo sobre ele. Afinal de contas, pequenos reis como esse não eram diferentes do que poeira em seus olhos, então não importava se eles falavam sobre ele ou não. Assim como uma fênix divina dos céus não teria qualquer contato com o verme na terra, Zian não pensou que alguma coisa aconteceria entre o pequeno rei e a princesa no futuro. Não vieram. E isso é impossível. Seus dedos brancos delgados batiam num ritmo estranho, tocando ligeiramente na mesa de pedra, às vezes lento, às vezes rápido, e então os seus olhos azuis como o oceano desabrocharam um olhar de desdém. Com base no meu entendimento sobre ele, ele definitivamente não vai deixar passar uma chance como esta. Esse cara me quer morta tanto que ele poderia ficar louco. Então aqueles cães obedientes dele definitivamente já vieram aqui e se estabeleceram. A garota vestida de roxo franziu ligeiramente o senho e pensou em algo. Ela estava perplexa. Sua Alteza quer dizer que eles usaram algum tipo de técnica para evitar a minha busca. Como isso é possível? Nenhum guerreiro de nível estrela poderia evitar a busca do artefato divino Skivision, a menos que desta vez eles tenham enviado uma elite de nível Lua. Mas as 3 elites do nível Lua do Império Zenith estão todas na capital nesse momento. Neste mundo, nada é absoluto. Talvez ele tenha encontrado uma maneira de ajudar seus cães a evitar a busca dos Skivision, ou talvez ele tenha recrutado uma nova elite no nível Lua, ou talvez ele tenha outras maneiras de me matar. Em suma, ele absolutamente fará um movimento. Isso é inquestionável. Então o que devo fazer agora? A garota vestida de roxo aceitou plenamente as palavras da princesa. De fato, ninguém ousava duvidar das considerações desta primeira princesa, porque nunca se enganara uma única vez. Esperar. Desfinger começou a tocar seu ritmo próprio e seus olhos azuis brilhavam como uma luz única. O que ele espera que eu faça, vou fazer. Nós dois sabemos perfeitamente bem sobre este tipo de batalha. É tudo sobre quem tem mais cartas. A única coisa que lamento é sobre esta pobre cidade de Chambord, pois tenho medo de que, depois desta batalha, ela não será capaz de permanecer em pé. Esse arrogante pequeno rei estava sendo tão rude agora mesmo, por isso, mesmo que toda a cidade seja destruída, nós ainda estamos sendo condescendentes com ele. Zian estava fria como um iceberg, completamente despreocupada sobre as pessoas viverem ou morrerem. Já havia muitas pessoas que perderam a vida pelas suas mãos. No meio deste mundo caótico, as vidas eram tão inúteis quanto a sujeira, e ninguém merecia piedade. Vamos descartar este tópico. Você trabalhou duro recentemente, então vá descansar. A partir de hoje, você não precisa ativar Skivision para pesquisar mais. Faça os preparativos e, 3 dias depois, tudo será revelado. Mas Zian ainda queria dizer alguma coisa, mas viu que Sua Alteza fechou os olhos e acenou com as mãos, de modo que não teve escolha a não ser parar. Ela abaixou a cabeça e então uma chama roxa explodiu no ar, sem qualquer calor. Quando desapareceu, a menina também tinha ido. A princesa Tanasha se levantou e caminhou até seu quarto. Ninguém percebeu, mas aquela garrafa roxa de poção tinha sido levada pela princesa. Ao mesmo tempo, numa casa de hóspedes da cidade de Chambord, num pátio de pedra relativamente isolado. Vossa Alteza, depois que aquelas mulheres entraram nas montanhas localizadas atrás da cidade de Chambord, elas nunca saíram. Seu subordinado notou que há, na verdade, muitos guardas instalados perto da prisão na montanha. O nível de segurança é muito alto e seria muito difícil entrar sem alertá-los. Seu subordinado teme que entrar apressadamente possa assustar o inimigo e impedir seu plano.
Portanto, ordenei a alguns soldados que monitorassem a situação nas regiões periféricas e pessoalmente voltei para relatar a situação a você. Na frente do príncipe Aobina, o soldado que foi enviado para seguir Helena e a sacerdotisa Akara estava ajoelhado no chão, relatando o paradeiro daquelas garotas. Quanto à identidade do gordo careca, eu também tenho algumas informações. Ele é um oficial do reino de Chambord, Oleg, atualmente um dos subordinados favoritos do rei. Ele tem uma força de guerreiro de uma estrela e é apenas um personagem pequeno. O estranho é que as origens dessas mulheres são muito misteriosas. Parece que ninguém na cidade de Chambord sabe de onde vieram, nem como apareceram na cidade. Informou o soldado. Elas realmente foram para as montanhas da parte de trás, isso é estranho. Albina estava pensativo e, então, ele perguntou novamente. Elas entraram todas na montanha? Ninguém saiu durante esse tempo, certo? Sua Alteza Real, ninguém saiu o tempo todo. Ok, então isso é bom. Vá colocar mais soldados. Vigiem fortemente todos os caminhos na área em volta da montanha. No momento em que aparecerem, me avisem imediatamente. Albina pensou nesse momento que essas mulheres, provavelmente, não tinham um fundo muito grande. Embora sua força não fosse comum, suas roupas pareciam um pouco pobres e suas armaduras eram feitas, principalmente, com peles de bestas. À exceção daquele arco longo de 4 estrelas nas costas daquela beleza inigualável de cabelo vermelho, não havia qualquer outra coisa extraordinária. Talvez fossem uma equipe de mercenárias de algum lugar distante, contratadas pelo jovem rei de Chambord para manter a ordem durante a cerimônia. Para esse tipo de pessoas, Albina não estava muito preocupado com as consequências de roubar seu arco longo. Além disso, essas garotas eram todas muito bonitas, então se ele também pudesse encontrar uma maneira de capturá-las vivas, fosse para guardá-las para si ou para dar às famílias aristocratas em São Petersburgo, as duas eram opções tentadoras. Ele decidiu agir no momento em que estas garotas fizessem a sua próxima aparição. Albina estava decidido a adquirir aquele arco de ouro de 4 estrelas antes de ele ter que realizar sua verdadeira missão. Com este arco extraordinário na mão, ele teria mais confiança sobre a missão que ele estaria realizando daqui a 3 dias. O guarda recebeu sua ordem e rapidamente deixou o pátio de pedra. Nesse momento, o guarda chamado Okosha, que Aobina enviou mais cedo para investigar aquela elite misteriosa que apareceu voando no céu da cidade de Chambord, entrou. Ele rapidamente caminhou em direção a Aobina, se ajoelhou e relatou. Vossa Alteza, a elite misteriosa entrou no palácio da cidade de Chambord e desde então não houve movimentos. Eu esperei e observei quase metade do dia e ainda não descobri quaisquer eventos incomuns. Nesse tempo, somente aquela guerreira da primeira princesa de Zenith, Suzan, visitou o palácio e acompanhou o pequeno rei Alexander para onde está o grupo da comitiva de coroação. Eu suspeito que a misteriosa elite é, muito provavelmente, o próprio rei Alexander. Alexander. Isso é impossível. Albina ficou chocado por um segundo, mas logo ele balançou a cabeça e respondeu. 3 estrelas é um nível mais alto que este idiota pode ir. Embora eu não saiba como ele se transformou de um idiota para um guerreiro de 3 estrelas, se você está dizendo que ele nivelou novamente para 4 estrelas em apenas 3 ou 4 dias, isso é absolutamente impossível. Até mesmo o divino artista marcial, Maradona, não conseguiria evoluir tão rápido. Albina pausou por um momento e sinalizou dispensando Okosha. Ele franziu a testa e pensou por algum tempo enquanto murmurava para si mesmo. Parece que este misterioso especialista deve ser um homem da Issa Azura, mas o que esse homem da princesa Tanasha está fazendo no palácio? Ela deve ter descoberto algo sobre, mas por que ela, intencionalmente, revelaria esta carta? Qual é o verdadeiro significado disto? Albina não podia se dar ao luxo de hesitar. Ele sabia muito bem sobre os métodos que a princesa Tanasha usava.
Embora Albina fosse sempre arrogante e confiante em sua inteligência, principalmente porque ele realmente tinha alguns pequenos truques inteligentes nas mangas, ele sabia muito bem que sua capacidade era apenas boa o suficiente para lidar com as pessoas normais. Em comparação com a princesa Tanasha, que era conhecida em todo o império como sendo a Azura de Gelo e a deusa da sabedoria feminina, ele era completamente inferior a ela. Qualquer coisa que ele pudesse fazer não seria suficiente para que esta princesa sequer franzisse a testa ligeiramente. Ele não duvidava de que, enquanto esta princesa quisesse, apenas uma palavra seria suficiente para ele morrer centenas de vezes sem nem mesmo descobrir o que aconteceu. Felizmente, desta vez alguém vai vir cuidar dela e eu estou apenas administrando os recados. Depois que parou de pensar na Ace Azura, a atenção de Albina voltou ao pequeno rei de Chambord. Embora não concordasse com a opinião do guarda ou coxa sobre a elite misteriosa, ele era o tipo de pessoa que sempre seria cauteloso e alerta. Pensando por um segundo, ele disse a um gigantesco guarda corpulento que estava ao seu lado: encontre uma oportunidade para testar a força de Alexander. Não se deixe levar, apenas descubra a sua verdadeira força e recuo em seguida. Poupe sua vida, já que ele ainda tem algum uso. O grande guarda assentiu e, em seguida, uma bola de chama amarela surgiu abaixo de seus pés. Seu corpo gigantesco começou a afundar lentamente, como se estivesse na água, e ele finalmente desapareceu no chão de pedra, nem sequer deixando o menor vestígio para trás. Este era outra elite,